Na semana passada nós terminamos os 10 mandamentos e os 10 mandamentos é a parte do catecismo que nos ensina a praticar aquilo que celebramos e aquilo que acreditamos no credo. Portanto, no credo é o tesouro da nossa fé. Uma fé tem que ser celebrada através dos sacramentos e tem que ser praticada através dos mandamentos. E hoje vou dar um complemento aos mandamentos para nos aprofundarmos, para tomarmos mais consciência da riqueza que recebemos no nosso batismo. Embora vos digo que toda a riqueza do nosso batismo, infelizmente, eu não tenho tudo escrito como eu gostaria. Porque nós, no nosso batismo, recebemos 14 presentes do Divino Espírito Santo, que quando recebemos a vida sobrenatural, a vida divina, com a vida divina, o Espírito Santo deu-nos 14 sementes, 14 graças, para trabalharmos com elas na nossa santificação pessoal, para nos ajudar na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros, a nossa relação com as coisas deste mundo e a nossa relação conosco próprios. Portanto, são esses 14 presentes. Especificando melhor, o Espírito Santo deu-nos em semente os seus 7 dons, que são para a nossa própria santificação, são para o nosso proveito. Os 7 dons do Espírito Santo iluminam a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa vontade, para realmente realizarmos a vontade de Deus e cumprirmos a nossa missão neste mundo, segundo a vontade de Deus. E, claro, cumprindo a nossa missão, estamos a preparar o nosso caminho para o céu. Isto é a função dos 7 dons do Espírito Santo. E para a nossa relação com Deus, o Espírito Santo deu-nos as 3 virtudes cardeais, fé, esperança e caridade. E para nos relacionarmos com os outros, com o próximo, para usarmos bem as coisas deste mundo e para o nosso relacionamento conosco próprios, o Espírito Santo deu-nos as 4 virtudes cardeais. A prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. E nós vamos agora começar hoje pela virtude da fé. É muito importante nós sabermos o que é este dom. Porque se nós quisermos fazer uma comparação, nós podemos dizer que a raiz desta flor espiritual é a fé. Portanto, tudo se constrói através da fé. O caule da flor é a esperança. E vemos que as flores crescem na direção do céu, na vertical. E a flor é o amor, a caridade. Por isso, o fundamento de tudo é a fé. Eu gostaria de começar a nossa meditação através de uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 9 a 13. Jesus entrou na sinagoga. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada. Então perguntou-lhe: é lícito curar aos sábados? Jesus respondeu: quem haverá dentre vós que, tendo uma ovelha e caindo ela numa cova em dia de sábado, não vai apanhá-la e tirá-la dali? Ora, um homem vale mais do que uma ovelha.
Então é lícito o bem aos sábados. Em seguida disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e esta ficou sã como a outra. Neste milagre há uma coisa muito importante, como em todos os milagres de Jesus, o Senhor sempre procura a fé. O homem, por experiência própria, sabia que era impossível. Tantos anos ele estava com a mão atrofiada. Ele não podia nem estender a mão, nem abrir a mão, nem nada. Não podia fazer nada. Os tendões da mão, os nervos da mão, estava tudo atrofiado. Mas ele acreditou na palavra de Jesus. Estenda a mão. E ele estendeu. E logo que ele estendeu, ela ficou curada, ficou igual à outra. Portanto, vemos aqui o homem ter fé na palavra de Jesus. Por isso, ficou curado. E Deus, a todos nós, Ele pede-nos que tenhamos fé na sua palavra, que acreditemos na sua palavra. E é importante que somente com a fé é que podemos ler os acontecimentos da nossa vida de todos os dias. A fé ajuda-nos a compreender e a ver mais longe do que aquilo que os nossos sentidos corpóreos veem. Quem não tem fé olha para as coisas pela sua aparência. Logo olha para as coisas por aquilo que os seus olhos veem, os seus ouvidos escutam, para aquilo que eles podem tocar, e não passa daí. Mas a fé não nos leva a ver só as aparências, o lado exterior daquilo que nos rodeia, mas a fé ajuda-nos a ver mais profundamente os acontecimentos para além dos nossos sentidos. Por quê? Porque a fé nos ajuda até a compreender que Deus fala-nos através dos acontecimentos. Os acontecimentos podem ser uma linguagem de Deus. E nós vemos que, pela nossa natureza, nós temos um corpo que nos liga ao mundo material com os seus sentidos, mas também temos uma alma espiritual que nos liga ao mundo sobrenatural. Quem realmente vive só da matéria e dos seus sentidos corpóreos, essa pessoa, do ponto de vista espiritual, está atrofiada. Pode saber muito com a sua inteligência, pode conhecer muito com a sua inteligência, pode saber muito pela sua memória, porque fixa as coisas que lê ou que escuta, mas não passa daí. Portanto, do ponto de vista espiritual, os olhos da sua alma estão completamente fechados, os ouvidos da sua alma estão fechados, está completamente fechado para saborear as coisas do Espírito, as manifestações de Deus. O seu coração realmente falta-lhe uma dimensão importante, que é a abertura para o mundo divino. Quem vive só da matéria, fica rodeado só da matéria e não vê mais nada do que a matéria. E até realmente se fecha a este horizonte sobrenatural. E nós podemos dizer o que é a fé. A fé é um acto que parte da nossa inteligência, portanto,
pela inteligência, nós podemos conhecer algo que é verdade. Por exemplo, alguém diz em São Miguel há muitas conteiras no tempo das conteiras. Realmente, eu já fui a São Miguel e já as vi. Mas, mesmo se eu não tivesse lá ido, se há uma pessoa que é de lá que me fala, pela inteligência, eu capto a informação que a pessoa me está a dizer. E a pessoa que me fala inspira-me confiança. Bom, ela é de São Miguel, viveu lá tantos anos antes de ir para o Canadá. Realmente é uma pessoa que eu tenho por uma pessoa de palavra, uma pessoa que não vai mentir num assunto destes. Portanto, esta pessoa inspira-me confiança. E por isso eu digo no meu coração, a minha inteligência analisou a informação que a pessoa me deu, também pela inteligência eu analiso a pessoa que me fala e eu faço um ato de confiança naquilo que ela me diz, então pela minha vontade eu digo, sim, eu acredito, mesmo que eu não tenha visto, eu acredito que São Miguel, na época, tem muitas conteiras. Portanto, isto é um acto de fé. Um ato de fé natural. Porque a pessoa está a falar de uma coisa deste mundo, de uma coisa natural. Portanto, a gente pode fazer um ato de fé natural, como pode fazer um ato de fé sobrenatural. Qual é a diferença? A diferença é esta, que um ato de fé natural é uma pessoa que me fala das coisas deste mundo, que a pessoa conhece e que merece a minha confiança. Por isso eu acredito naquilo que ela me diz. A fé sobrenatural, quem me fala é Deus, de realidades que ultrapassa as coisas deste mundo. E Deus fala-me através da sua igreja. Portanto, os apóstolos foram testemunhas oculares durante 3 anos daquilo que Jesus disse, daquilo que Jesus fez e daquilo que Jesus ensinou e explicou em particular aos seus discípulos. Portanto, todo o tesouro da revelação Jesus transmitiu aos seus apóstolos. E pelo Espírito Santo, o Espírito Santo guiou os apóstolos para a verdade total e foi o Espírito Santo que ajudou a recordar os apóstolos tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus viveu com eles. Portanto, nós fazemos um ato de fé na palavra daqueles que viveram com Jesus durante a sua vida pública. Portanto, eu faço um ato de fé porque sei que eles foram confirmados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a alma da igreja. É o Espírito Santo que torna a igreja indestrutível. E por isso, na igreja, nada se faz sem a ação do Espírito Santo, excepto os nossos pecados. Isso o Espírito Santo não tem culpa, não tem nada a ver com os nossos pecados, isso são os nossos. Mas toda a ação santificadora e toda a ação profética da igreja é a ação do Espírito Santo nela. Portanto, é o Espírito Santo quem torna o Santo Padre e os bispos unidos ao Santo Padre com o dom da infabilidade, quer dizer, eles não erram, quando nos ensinam
as coisas, os assuntos em matéria da moral, quer dizer, em matéria sobre o bem e o mal, e sobre a fé, o credo. Quando o Santo Padre nos explica o credo, o tesouro da nossa fé, e o aprofunda, o Espírito Santo não o deixa errar. E, portanto, aqui nós temos a fé sobrenatural. Não é só Deus quem fala, mas Deus também dá-nos a graça que ilumina a nossa inteligência, para que ela veja para além das coisas deste mundo e, ao mesmo tempo, ilumina a nossa vontade para que faça o ato de fé que diga livremente: Senhor, eu creio. E isto é muito importante. Por isso, a fé é indispensável à salvação. Sem a fé, a riqueza da obra de Cristo, quer dizer, a sua vida neste mundo, o seu ensino, a sua paixão, morte e glorificação, todos os méritos infinitos da salvação, sem a fé, não pode passar para nós. E São Paulo diz-nos uma coisa na carta aos Romanos, que a fé vem da pregação. E a pregação é a palavra de Cristo. Portanto, uma pessoa que não escuta a palavra de Deus, e vocês sabem que há uma época muito rica na vida das pessoas, quando são crianças vão à catequese. É uma época extraordinária para ouvirem a palavra de Deus. Mas o que acontece é que muitas vezes é interpretado, quando fazem o crisma que devia ser o começo do nosso compromisso na missão da igreja, o crisma é a última celebração para dizerem adeus à igreja. E muitos pais até dizem: meu filho, agora já estás pronto, já estás despachado disto. Portanto, é uma pena, porque aprenderam aquilo que foi ensinado naqueles anos da catequese e nunca mais ouviram a palavra de Deus, nunca mais aprofundaram a palavra. E por isso a sua fé ficou raquítica, a sua fé ficou anã. O corpo cresceu, mas a sua fé ficou com aquilo que aprenderam de criança, e talvez aprenderam, sabe Deus como, a maior parte já foi esquecido, outra parte ainda se lembram à sua maneira, mas é muito importante a pregação. E hoje, para a maior parte dos cristãos que ainda praticam, o único momento em que eles ouvem a palavra de Deus é aqueles 10 minutos na homilia. É só. São muito poucos os católicos que realmente se reúnem uma vez por semana para aprofundar a palavra de Deus, para aprofundar a riqueza da nossa fé. Porque só através da palavra é que o nosso coração arde, como os discípulos de Emaús. Vocês reparem que o Senhor levou todo o caminho desde Jerusalém a Emaús a falar da Escritura. E pela palavra, os corações dos dois ardiam como fogo. E quando eles entraram em casa, o Senhor aí esteve muito pouco. Foi só o tempo de sentarem à mesa, o Senhor ofereceu o pão,
abençoou e partiu e desapareceu. Mas nós temos aqui, na aparição dos discípulos de Emaús, nós temos aqui um pré-anúncio da Santa Missa. A Santa Missa é dividida em duas partes, a mesa da palavra e a mesa do pão da vida. Temos o anúncio e temos a celebração do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é muito importante escutar a palavra para que desperte a fé no nosso coração. E é muito importante que a fé é uma luz que nós precisamos neste mundo, porque temos que acreditar naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus anunciou, naquilo que Jesus prometeu em nome do Pai. E nós somos os herdeiros dessas promessas. E por isso a fé vai mais longe que a ciência. Por exemplo, não há nenhum cientista, não há nenhum médico que seja capaz de provar que nós temos alma. Uma coisa tão fundamental, eles não chegam lá com a sua inteligência. Nós precisamos da fé para ultrapassar esta barreira, esta limitação da ciência humana. E por isso, o ato de fé, que é iluminado pela graça, sai do nosso coração livre. Por quê? Porque a nossa inteligência foi esclarecida pela palavra, sabemos quem nos fala é Deus, quem nos fala é o Jesus Cristo em nome do Pai, ele próprio é a verdade, como ele disse, eu sou o caminho, a verdade. O que é que quer dizer eu sou a verdade? Significa que nele não pode haver sombra de mentira. Ele não pode enganar-se, nem enganar-nos. Por isso, ele é digno de confiança. É digno de ser escutado e pela nossa vontade livre, nós aderirmos, acreditarmos àquilo que o Senhor nos disse, nos ensinou e nos prometeu em nome do Pai. Por isso, a nossa inteligência esclarecida pela graça de Deus, analisa aquilo que pode ser compreendido e a fé ajuda-nos a dar um salto naquilo que nós não compreendemos, mas que aceitamos porque Deus é digno de ser acreditado e de termos confiança na sua palavra, porque ele é verdade. E por isso a nossa inteligência esclarecida, a confiança nos estimula e a vontade livre diz, eu creio. Por isso vocês vejam como é tão importante, o estudo do credo, como é tão importante aprofundarmos o tesouro da nossa fé. E em resumo, nós dizemos que o tesouro da nossa fé é, em primeiro lugar, um só Deus, o Deus único, em três pessoas, que é o princípio e o fim de todas as coisas visíveis e invisíveis. Acreditamos também na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem no seio da Virgem Maria. Por quê? Por amor de nós e pela nossa salvação. E nós aderimos à vida, paixão, morte e
glorificação do Senhor, nós acreditamos realmente na salvação que Cristo nos trouxe. E também faz parte do tesouro da nossa fé, o Divino Espírito Santo, que é Ele que conduz a humanidade até à plenitude, até à casa do Pai, que o Senhor foi à nossa frente preparar-nos. Por isso, é o Espírito Santo quem nos conduz de volta à casa do Pai. E, por fim, a última parte do credo, acreditamos em tudo aquilo que um dia vamos viver na eternidade. Portanto, em resumo, é isto que contém o tesouro da nossa fé. Eu tenho um carinho muito especial pelo credo, que eu chamo o credo pequenino, o símbolo dos atos, o símbolo dos apóstolos, porque é este credo que fomos batizados. É realmente na profissão tríplice do Pai, do Filho e do Espírito Santo que realmente, desde o princípio, os cristãos foram batizados. Nós temos nos escritos dos primeiros cristãos sobre o batismo, que realmente já falam disto, que no princípio os cristãos eram mergulhados no batistério, na piscina do batistério, e por 3 vezes eles mergulhavam e por 3 vezes saíam. E antes de cada vez faziam um ato de fé no Pai, mergulhavam e se levantavam, no Filho a segunda vez e no Espírito Santo a terceira vez. Claro que ao decorrer dos anos o rito foi sendo simplificado, agora é 3 vezes o sacerdote deita água sobre a cabeça da criança. Portanto, continua o mesmo símbolo, não depende da quantidade da água, depende da fé que os pais e os padrinhos pedem para a criança o batismo. É isso que conta. Portanto, vocês vejam, Deus é tão maravilhoso e dá tanto apreço à fé que a criança não precisa de compreender o que se está passando. Já no tempo dos apóstolos, por exemplo, a conversão de Cornélio diz que Cornélio aderiu à salvação, ele e todos da sua casa. Quando se diz todos da sua casa, inclui a sua esposa, os seus filhos, os seus servos, os seus escravos, tudo. Tudo que fazia parte daquela casa aderiu à fé. Portanto, também as crianças aderiram à fé. Por isso, no rito do batismo, a criança não precisa de ter consciência do que se está a passar. Basta a fé dos seus pais e padrinhos, é a fé dos pais e padrinhos que une aquela criança a Deus. E isto é o suficiente para Deus, atendendo à fé dos pais e padrinhos, dar as graças do batismo àquela criança. É como podemos ver uma imagem da cura do paralítico, que aqueles 4 homens abriram o telhado e desceram o catre com o paralítico à frente de Jesus. E Jesus curou a alma e o corpo daquele homem em atenção à fé daqueles que o transportaram. Portanto, o Senhor nem sequer atendeu se o homem tinha fé ou não, mas a fé daqueles que o transportaram foi suficiente para Jesus dar a cura da alma
e depois do corpo ao paralítico. De maneira semelhante, a atenção à fé dos pais e dos padrinhos, que dizem 3 vezes eu creio, ao símbolo dos apóstolos. E então vemos, é muito importante este ato. Sim, creio. É muito importante aos olhos de Deus, é indispensável. E nós podemos perguntar-nos qual é os frutos da fé. Os frutos da fé, podemos dizer que são 2. A fé é o fundamento, é como eu vos disse há pouco, é a raiz da nossa vida espiritual. Portanto, é o fundamento de toda a nossa vida sobrenatural. Deus serve-se da nossa fé para nos dar as graças da salvação que Ele nos conquistou sem nos perguntar se a gente queríamos. Ele amou-nos primeiro, preparou o banquete da graça, tudo está pronto. Temos aqui a parábola do rei que preparou o banquete para as núpcias do seu filho. Tudo está, a mesa está pronta, está posta. Portanto, a fé dá-nos aquele apetite para nós comermos aquilo que o Senhor nos preparou. Portanto, a fé é o princípio da salvação. Porquê? Porque nos ajuda a conhecer este Deus que se revelou, ajuda-nos verdadeiramente a penetrar naquilo que Ele nos ensinou, principalmente através do seu Filho, a respeito deste mundo sobrenatural que nos envolve e que ultrapassa as coisas deste mundo. Portanto, vemos, por exemplo, se nós olhamos para as estrelas a olho nu, nós vemos pontinhos. Os cientistas que olham as estrelas através de um telescópio num centro, portanto, num centro espacial e que realmente está próprio para isto, por isso eles veem as estrelas numa outra perspectiva e muito mais perfeitamente que nós a olho nu. A fé natural é olhamos as coisas só com o olho nu e vemos muito pouco. A fé sobrenatural, iluminada pela graça, nos ajuda a ver as coisas com uma outra dimensão, com uma outra profundidade, que o olho nu não chega. Por isso vocês vejam, a fé dá-nos este banquete e dá-nos a fome para comer este banquete. E claro que quanto mais nós conhecermos Deus, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais queremos relacionar com Ele. Por isso, o fundamento é o conhecimento. Conhecer, a nossa inteligência tem que aprofundar o tesouro da fé. Quanto mais conhecemos a nossa fé, mais amamos o Senhor, que se deu a conhecer. E queremos mais e mais relacionar-nos com Ele. Por isso, a fé é também o fundamento da nossa vida espiritual. Uma pessoa que, por exemplo, eu não tenho vontade nenhuma de rezar. Eu tenho preguiça para ler a Bíblia. Eu para ir à missa, caramba, o que é que eu vou fazer ao ouvir o padre? Portanto, aquela pessoa está enfastiada. O que é que significa?
significa que a sua fé está moribunda. Aquela pessoa não tem fome para se relacionar com Deus. Por quê? Porque não o conhece. Não o conhece. E como não conhece Deus, conhece aquele Deus que ainda aprendeu na catequese e que já esqueceu a maior parte e que o que captou é tão imperfeito que fica mais ocupada com as coisas deste mundo que as coisas sobrenaturais. Por isso, a fé é o fundamento para a nossa vida espiritual que nos leva à união com Deus. E por isso é esta união com Deus que nos leva às obras. E as obras que fazemos motivados pela fé, que nos prepara um tesouro no céu. É como Santiago há poucos dias disse na primeira leitura da missa, a fé sem obras de misericórdia está morta. Por isso, a fé que é viva leva-nos a agir, a fazer bem, através das obras de misericórdia espirituais e corporais. Por isso, até Santiago é o único apóstolo que diz que os demónios acreditam e estremecem perante o poder de Deus, mas a sua fé está morta. Não é estéril. Porquê? Porque não lhes leva a fazer nenhum ato de esperança, nem nenhum ato de amor. Por isso, é importante toda esta caminhada que nos conduz à união com Deus, e da união com Deus se expressa através das obras que fazemos por amor deste Deus que foi o primeiro a amar-me. Por isso, vocês vejam, a fé para nós, crentes, em primeiro lugar, a fé é uma luz que ilumina o discípulo de Cristo, que nos distingue completamente de uma pessoa racionalista. O que é uma pessoa racionalista? É uma pessoa que só acredita naquilo que a sua inteligência pode compreender e pode captar. Um racionalista é uma pessoa que fica só a nível da nossa razão, da nossa inteligência, não passa daí. E por isso a fé nos dá um tríplice conhecimento, dá-nos um conhecimento sensível, que os sentidos captam, ilumina aquilo que os sentidos captam, ilumina aquilo que a nossa razão pode compreender, e baseado naquilo que os sentidos captam e aquilo que a razão pode compreender, nos lança para o mundo espiritual e o mundo sobrenatural. Eu vou-vos dar um exemplo mais prático para vocês compreenderem. Por exemplo, o Santíssimo Sacramento, que é uma coisa tão importante para nós. O que é o conhecimento sensível? Olhamos para a hóstia, é pão, é cor branca, é feita de farinha, não tem fermento. Portanto, nós saboreamos, tem o gosto de pão. Por isso, os nossos sentidos, os olhos, o sabor, o tato, diz-nos que é pão. Isto é realmente o conhecimento dos sentidos iluminado. A nossa inteligência diz-nos é pão, mas eu ouvi na missa o sacerdote a
impor as suas mãos sobre o pão e o vinho. Eu vi ele fazer este gesto, eu ouvi ele invocar o Espírito Santo sobre as oblatas e pedir ao Espírito Santo que ele converta este pão e este vinho no corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, pela inteligência, eu analiso aquilo que eu vi e aquilo que eu escutei, que foi dito em voz alta. E também eu ouvi as palavras da consagração: isto é o meu corpo entregue por vós. Portanto, isto é aquilo que a minha inteligência captou. Portanto, aquilo que os meus sentidos puderam experimentar, aquilo que a minha inteligência pôde compreender, lançou-me no mundo sobrenatural. Qual é o mundo sobrenatural? Aquilo é o corpo de Jesus. Aquilo é Jesus que está ali presente, tão real como está no céu, porque ele disse: isto é o meu corpo. E o Senhor é digno de ser acreditado. E ainda disse: fazei isto em memória de mim. Portanto, vocês vejam como a luz da fé penetrou nos nossos sentidos, na nossa inteligência, e levou o nosso coração a dar um salto para além das nossas limitações humanas, e nós fizemos um ato de fé naquilo que ultrapassa os nossos sentidos, aquilo que ultrapassa a nossa inteligência. E outra coisa que a fé nos dá é convicções profundas. Não é qualquer um que venha com meia dúzia de palermices que nos vai tirar da nossa fé. A nossa fé está alicerçada em fundamentos sólidos. Está fundamentada na Sagrada Escritura, que é a revelação escrita de Deus aos homens, está fundamentada na tradição, que é a revelação oral de Deus aos homens, que não foi escrito, mas que nos foi transmitido pelos apóstolos e seus sucessores, e está explicada e confirmada pelo magistério da Igreja, que realmente é assistida pelo Divino Espírito Santo. E estes são os 3 fundamentos da nossa fé que nos garante que não estamos errados. E, ao mesmo tempo, a fé é para nós uma grande consolação, principalmente para aqueles momentos de prova, para aqueles momentos difíceis, para aqueles momentos onde estamos decepcionados, estamos deprimidos, estamos desanimados, estamos numa fase, e a fé nos consola. E vemos que o Senhor, pela fé, nos dá sinais, nos dá provas que nós não estamos sozinhos. Às vezes é uma palavra da Escritura que vem, que nos sai, outras vezes é alguém que nos fala e que aquela palavra nos toca, às vezes é qualquer inspiração que o Senhor nos dá quando estamos em oração diante do sacrário, ou quando estamos a fazer uma leitura espiritual, ou quando estamos rezando sozinhos no nosso quarto. O Senhor fala-nos de muitas maneiras nestas horas de desolação. E por isso é a fé que consegue captar estes sinais todos. E por isso, a fé, por último, é fonte de grandes merecimentos aos olhos de Deus. Por quê? Porque vocês sabem que todas as obras que nós fazemos por amor de Deus
E fazemos as obras por amor de Deus pela fé. Quando, por exemplo, há uma arenga, há Senhor, eu não vou responder. Não. Olha, toma, eu te ofereço este sacrifício. Quantas e quantas vezes na nossa vida, na vossa vida, quantas vezes a gente teve que engolir sapos? Engolimos. A gente diz que as melancias são grandes e não passam, mas com um jeitinho elas passam. Por quê? Pela força da fé. E isto tem um grande mérito aos olhos de Deus. Tem um grande mérito aos olhos de Deus. Porque nos faz crescer em santidade e que nos faz realmente ter um grande tesouro no céu. Por isso, nos resta aquela oração daquele pai aflito que depois que Jesus se transfigurou e desceu o Monte Tabor, ele estava a discutir com os apóstolos que não conseguiram tirar o demónio do seu filho. E Jesus repreendeu. E aquele homem, na sua humildade, disse: Senhor, aumenta-nos a fé. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha pouca fé. E é esta oração que nós devemos fazer muitas vezes. E lembrem-se, quando nós aprendemos a doutrina, naquele tempo, nós aprendemos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que nos ensinastes e a Igreja Católica nos ensina, porque não podeis enganar-vos nem enganar-nos. Amém.